Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Neuriane Santana e estou para ministrar a disciplina Ética, Cidadania e Recursos Humanos. Vamos ver um pouco sobre a ementa da disciplina e o objetivo geral da disciplina. A ementa nós vamos abordar cultura e trabalho, características da área ocupacional, vamos falar sobre ética, as habilidades básicas do relacionamento interpessoal, ética e moral, direitos humanos. Vamos ver as noções trabalhistas, o aviso prévio, noções de direito previdenciários, entre outros. O objetivo geral da disciplina é fornecer conceitos e ferramentas teóricas para a reflexão sobre o que é ética, a ação profissional no cotidiano e no mundo do trabalho. No slide 1, nós vamos ver o que é ética, o que você entende por ética, o que significa a filosofia moral. A ética ou a filosofia moral é uma área especializada da reflexão filosófica. Portanto, para um entendimento inicial sobre as questões próprias da ética, é necessário conhecer um pouco mais esta área do conhecimento humano, chamada de filosofia. Vocês lembram o significado da palavra filosofia? Filosofia, a ética é o conjunto das regras de convivência, ou costumes de uma sociedade, que quer dizer em grego, origem da palavra portuguesa ética, né? Ethos. Em latim, o conjunto de costumes se chama modus, origem da palavra portuguesa moral. A ética e a filosofia, entre outras palavras, ela é necessário que exista no espaço social para a crítica e o questionamento dos valores das regras de convivência da sociedade, né? Vamos ver o que é respeito, falar sobre igualdade, os valores e direitos. Quais são eles? Né? Conduta humana. O que quer dizer de um advogado que deve defender um criminoso? Vocês já pararam para pensar sobre a profissão que exercemos, que procuramos exercer ou que pretendemos ser no futuro? O que realmente a ética cobra, exige de cada profissão? Ou de um contador que, mesmo sabendo das atividades ilícitas de seu cliente, tenha que lhe prestar serviço? A ética, ela nos faz repensar na nossa profissão como pessoa. Como devemos nos comportar como seres humanos, os direitos que possuímos, a maneira do falar, a maneira do vestir, como nos representa em cada situação, em sala de aula, no trabalho, em casa. Devemos pensar em todas as possibilidades da ética, mas pensando nesse entendimento sobre essas posturas, regras de como viver em sociedade. E para isso, existem direitos, né? Os nossos direitos humanos. A ideia de direito humano, portanto, é uma ideia histórica, pois nem sempre os povos e seus governantes entenderam que as pessoas tinham direitos que precisavam ser respeitados, e em muitos casos as pessoas eram presas sem acusações algumas, torturadas ou mortas. Houve a necessidade de criar os direitos devido a esses exageros, né? De pessoas presas sem acusação alguma, serem torturadas, que até hoje em dia acontece, mas o que é necessário para que possamos ter conhecimento sobre esses direitos? Buscando através de leituras, de debates escolares, buscar as informações para que possamos ter conhecimento o que realmente nos cabe, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres. Como eu venho falando, a conduta ética, ela deve respeitar normas implícitas no convívio, explícitas em manuais, que é o código ou na lei, né, como eu havia falado. Você já observou que há situações em que faz necessária orientação quanto às roupas adequadas para situações especiais no cotidiano, no ambiente de trabalho e no culto religioso? E na igreja? Devemos ir de qualquer jeito? Então, essa disciplina vem nos mostrar que tipo de conduta devemos portar em qualquer situação. Ou se você estiver na praia, a roupa adequada para usar na praia. Ou se você estiver no ambiente de trabalho, a roupa adequada, a forma de se falar adequadamente no culto religioso. Então, essa disciplina contribui para quê? Para que você possa ver e respeitar os momentos, né, os momentos o convívio que você vai ter e se portar diante a cada uma delas. Aí eu coloquei uma tirinha da Mafalda que nos faz pensar sobre o campo da moralidade. O que é? Por que isso? Por que devemos pensar sobre o que é a moral? A Mafalda diz assim: conhece-te a ti mesma. Ela está lendo um trecho de um livro e ela começa a fazer a reflexão. Bom conselho, mas hoje não me apetece fazer um turismo dentro de mim. Turismo dentro de mim? Como assim fazer um turismo dentro de mim? Será que você conhece realmente o que existe dentro de você? A pessoa que você é?
A pessoa como você fala diante de qualquer situação. Se você for chamado para compor uma vaga de emprego, como é que você deve falar? Como é que você deve se portar? Será que você fala num tom arrogante? Será que você fala num tom doce demais? Então, fazer um turismo dentro de você é você saber como você é, como pessoa, como profissional e como deve se comportar diante ao outro. Então, precisamos o quê? Fazer um conhecimento da pessoa que nós somos. Então, esse trecho, esse pensamento, essa tirinha da Mafalda, nos faz pensar sobre esse conhecimento, né? Que Gardner fala sobre a questão das inteligências múltiplas, de fazer conhecimentos de si e o conhecimento de você com o outro, as inteligências intra e interpessoal. E essa tirinha nos mostra que a Mafalda nos faz pensar como nós somos, como agir diante de qualquer situação. Então, fazer turismo dentro de nós mesmos é pensarmos nós como pessoa, que tipo de pessoa nós somos e nos tornamos. Agora vem falando sobre o que é cultura. Normalmente a palavra cultura é entendida em sentido erudito, como sinônimo de um conhecimento sofisticado em arte, literatura, teatro, filosofia, etc. Por outro lado, muitas vezes cultura também é entendida no sentido restrito para indicar algumas cultivares, como, por exemplo, a cultura do arroz, a cultura do feijão, entre outros. Ou ainda como o conjunto dos costumes e hábitos de uma determinada etnia, como, por exemplo, a cultura afro-brasileira. Então, a palavra cultura ela é entendida de várias formas e precisamos entendê-los e respeitá-los, que cada povo, cada pessoa, cada região possui uma. Então, buscar e entender a cultura do outro é importante também para que possamos ter mais conhecimento sobre os costumes e hábitos que cada povo, que cada pessoa tem no dia a dia. Mas cultura tem a ver com antropologia? Sim. Em antropologia, que é a ciência que estuda o ser humano, a cultura é entendida em sentido amplo, significando as transformações e criações humanas que se originam no processo histórico de produzir as condições para satisfazer as necessidades de sobrevivência. Em outras palavras, no sentido antropológico, a cultura abrange instrumentos e invenções tecnológicas, os conhecimentos, as instituições sociais, as práticas, as teorias, os valores sociais, as religiões, as linguagens simbólicas ou escritas, etc. E aí eu volto mais um pouquinho falando sobre a ética. Podemos dizer que a ética, a filosofia moral, enquanto reflexão sobre os valores e normas morais da sociedade, inicia-se com os filósofos gregos Sócrates. Vocês já ouviram falar, já devem ter estudado em filosofia sobre esse grego, o Sócrates. Quem foi Sócrates? Qual foi a importância dele para o nosso conhecimento? Aqui nesse trecho eu coloquei o seguinte, que Sócrates ele viveu em Atenas entre os anos 469 e 399 a.C. E o que ele fazia de tão importante e qual foi a contribuição dele para nós? Sócrates ele tinha o hábito do diálogo, ele não deixou nada registrado para nós, não escreveu livros, mas ele tinha um hábito de reunir com jovens e começar a despertar neles a questão do pensar, de discutir, ter uma análise própria do que é certo, do que é errado. Então, o Sócrates deu essa contribuição para nós e que hoje nós podemos e temos o livre-arbítrio de pensarmos e termos o nosso próprio entendimento. Analisar, claro, através de leitura, através do pensar de outras pessoas, mas ele possibilitou, muito antes de Cristo, que nós temos a possibilidade de termos a nossa própria opinião, né? Então, Sócrates ele fazia isso muito. Ele fazia essa reunião com jovens, adultos, e tinha um hábito do diálogo, né? E ouvindo ideias, discutindo. E quem foi Aristóteles? Aristóteles foi um filósofo da Grécia Antiga, que teve uma importância muito grande na sistematização do pensamento filosófico que estava surgindo. Para Aristóteles, o mundo da moralidade ou da ética é o mundo da liberdade humana. As ações éticas estão, sobretudo, relacionadas àquilo que permite a deliberação e a escolha.
Isto é, para o filósofo, a ética está relacionada às ações que, para acontecer, dependem da nossa vontade. A ética dos direitos humanos. Em função da dificuldade de estabelecer critérios e valores para a definição de normas éticas, como prática institucionalizada, isto é, prevista na lei de um país, surgiu com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, já por volta de 1789, com a Revolução Francesa, que pôs fim ao regime monárquico da França e instaurou um regime republicano constitucional, no qual estados e seus representantes têm um poder limitado pela Constituição. E aí nós vamos ficar nesse primeiro momento da unidade 1, fazendo uma reflexão sobre ética, o que é ética, filosofia moral, qual a importância dela. E nessa unidade nós vimos que ética é um conjunto das regras de convivência, precisamos conceituar e vermos um pouco sobre isso, o significado da palavra ética e da palavra moral. Vimos também, em outras palavras, que ética ela é necessária, que existe no espaço social para a crítica, que também olhamos sobre a conduta humana, que tipo de conduta devemos ter diante da nossa formação. E aí eu citei uns exemplos como um advogado, a questão do contador, entre outros. Falei também que temos direitos, que os direitos humanos foram conquistados, estão aí para nós pensarmos e buscarmos essas informações. Que a conduta ética ela é importante, ela deve respeitar normas implícitas no convívio ou explícitas em manuais, em código, na lei, por exemplo. Mostrei a questão do campo da moralidade, fazendo a reflexão da Mafalda, a questão que fala a questão da moralidade, o campo da moralidade. Em seguida, falando sobre o que é cultura, né? Que ela entende de erudito, que podemos ver a cultura em várias outras partes, como costumes e hábitos de uma determinada etnia, como exemplo. Falamos sobre antropologia, que significa que é a ciência que estuda o ser humano. E encerramos um pouco nessa unidade falando sobre Sócrates e Aristóteles. Vamos agora avançar para a unidade 2 e encerramos esse primeiro momento agora.